uma vez, nós estamos no salmo que nós pregamos na semana passada, e eu vou ler novamente ele. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes. Vou ler novamente. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e nem dormitará. O Senhor é o seu protetor como sombra que protege, e Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, a sua alma, a sua mente. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Esse salmo, ele não deve ser um mantra para você deixar aberto lá na sua casa assim. Esses dias no mercadinho lá de onde eu moro, está lá o Salmo 91 aberto. E não impediu de que as pessoas que moram lá roubem produtos no mercadinho. Tem uma dívida de R$1.000 de pessoas que pegaram coisas e não pagaram lá, né? E colocaram o Salmo 91 lá, falou: agora ninguém vai roubar nesse mercadinho aqui, mas continuam roubando. Agora colocaram uma tranca na porta. Eu falei, mais eficiente que o Salmo 91 aberto, né? Porque não é um mantra. Não é um sistema onde eu recito e eu estou protegido. Quando a gente fala desse salmo, e Davi, quando ele escreve, ele está falando de alguém que está em situação de perigo. Até porque nós estamos falando de socorro. E alguém que está em situação de socorro, nós estamos falando de alguém que está em situação de emergência. Por isso que nós comunicamos hoje o Salmo 121, para quem está aqui hoje, num sinal de emergência. Quando você liga para o socorro, por exemplo, você não liga falando, quarta-feira você passa aqui. Você não liga para a emergência falando, olha, caí de moto, quebrei as pernas aqui, as duas, mas fica tranquilo. Pode vir no seu tempo. Não é assim. Porque socorro só pede quem está em necessidade. E a necessidade é inegociável. Existem pessoas que acreditam que quando eu trago a mensagem, que existem milagres que Deus não vai fazer do lado de fora, pensam que eu não acredito em milagre. É isso que imaginam. Isso não é verdade. Não é verdade. Até porque quem está precisando de um socorro, e tem gente aqui hoje precisando de um socorro financeiro, tem que orar para pedir esse socorro. É natural. Clame a Deus. Eu clamei a Deus, mais um do rei Davi, né? Clamei a Deus na minha aflição, e Ele me respondeu, no meio da minha aflição, e me tirou dali. Por que eu clamo? Por que eu reclamo? Por que eu falo com Deus? Porque eu acredito que quando eu peço socorro na minha angústia e na minha agonia, Ele responde. Mas o mais interessante, a diferença, meu Deus, eu fico muito emocionado falando sobre a palavra de Deus, porque a diferença de como Davi trata Deus e como os povos tratavam seus deuses é muito grande. Tinham deuses que eles precisavam ativar. Se você lembrar, Elias e todos os profetas de Baal, eles se cortavam, eles se mutilavam, eles derramavam sangue, eles faziam o altar, montavam outro altar, eles depositavam valor no altar, tinha sacrifício, tinha oferta, tinha mantra, todo mundo em transe e não tinha resposta. Vem Elias, monta um altar mais simples possível, com algumas pedras e um pouco de água, e Deus responde. E quando Davi traz aqui, na profundidade, Davi está muito mais profundo. Porque aqui nem altar tem. O que Davi traz aqui, Michel,
É um diálogo. Eu acho isso lindo. Davi tem um dom que é muito próximo do seu, sabia? Compor. Nossa, Michel estava gravando essa semana as músicas, e ele manda a música, eu falo, como é que pode, né? Ele anda ali nas letras e vai compondo, e as músicas vão chegando. Parece que eu estou sentado do seu lado lá, vendo você, lá na beira da cama escrevendo, né? Tomara que não escreva tomando banho, porque né? Porque está lá, porque é isso, estou no momento de intimidade falando, esse é o Davi. Ele está aqui falando aqui, olha que loucura. A diferença dos outros deuses, porque os outros eles estão muito distantes, esse não. Ele olha assim e fala assim, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Parece que ele está conversando. Parece que ele está sentado aqui, Deus está na frente dele, ele está falando, eu levanto meus olhos para os montes, né? Os montes de Sião em Jerusalém. De onde me vem o socorro? De onde? Quem pode me socorrer dentro dessa minha agonia? E aí vem a resposta. E o meu socorro vem do Senhor. Sabe que esse diálogo do eu pergunto e ele responde, eu pergunto e ele responde, é muito próximo da oração de quem precisa de um socorro. Até porque saber que ele é um Deus próximo é um primeiro ponto. Agora, como que eu vou confiar que esse Salmo 121 é para mim e eu vou tomar posse? Olha que pentecostal que fico agora, né? Eu vou tomar posse desse texto e fazer ele válido na minha vida, acreditar nele, para que ele deixe de ser um texto e um mantra e ele entre no meu coração para sempre. Como que eu posso acreditar? Quais são as garantias que eu vou fazer assim? Quando eu ligar para um socorro, eu não vou ligar para as pessoas, para a expectativa política, para a expectativa de um novo salário, de um sócio, dos familiares. Como que eu vou tirar os meus olhos desses montes naturais e ter garantia que eu vou orar ao Senhor e Ele vai ser o meu socorro bem presente? E nesse texto tem algumas garantias. Primeiro, é que existe algo aqui chamado integralidade. Um Deus que se preocupa com o corpo, com a vida, com o presente, com a ação e com a mente. Um Deus que protege é o socorro bem presente para a vida do lado de fora e para a vida do lado de dentro. Se eu fosse caminhar aqui com você sobre as nossas dificuldades externas, eu acho que você poderia aqui citar algumas, certo? Alguém enche mais que uma mão de lutas externas? Enche mais que uma mão? Lutas externas, essa semana. Enche mais que uma mão? Dificuldades mesmo, sabe? Você fala, meu, que chato, que dificuldade. Sabe, traição, do lado de fora, sabe? Perder o emprego, dificuldade financeira, ter que lidar com dores, doenças. Pensa em tudo isso. Quando ele diz aqui, ele não permitirá que você tropece. Ele está falando do caminhar, do dia a dia, da vida. A natureza do ser para fora. Ele não permitirá, ele guardará os seus passos, porque ele está sempre alerta, cuidando do seu ir. Uma vez que eu entendo que ele é o meu socorro e ele está comigo, eu sei que o meu ir é abençoado, pois o meu ir, ele não está pautado em ganância. Quem não está com os pés pautados em ganância, não tropeça na ganância. Na soberba, não tropeça na soberba. Na religião, não tropeça na religião. Isso não quer dizer que nós não podemos tropeçar no outro. Que nós não podemos tropeçar na dor. Mas em tudo, os nossos pés não estão firmados neste tempo. Na esperança do presente. Mas os nossos pés estão firmados de glória em glória e de vitória em vitória. O que não é vitória terrena. É a vitória de Cristo para nós. Guardados sobre as nossas relações. Alguém já viveu alguma decepção? Decepção. Mesmo assim, fala, essa foi a maior decepção que eu já vivi na minha vida. Diz que a dor de uma decepção, de uma traição e de uma rejeição, para a alma, é a maior dor do mundo. Eu posso dizer para você
que alguém que não percebeu dependência emocional, e um dia abre os olhos para a dependência emocional, e vê o quanto que viveu de abuso numa relação, posso transcrever para você, por experiência clínica, que é a maior dor do mundo. Dor de se sentir inválido. Se sentir que a vida não tem propósito. Precisa recomeçar um caminho, ou construir um caminho de ressignificação do próprio valor. Então, ser guardado na relação para o lado de fora é um dos pontos. E muitos deuses traziam isso. Traga a sua oferenda que eu dou a plantação. Traga a sua oferenda, o seu sacrifício, que eu faço chover. Traga a sua devoção ou o seu sangue, dependendo do Deus, que eu mato os seus inimigos. Estes são os deuses. Mas o nosso Deus é mais profundo que isso. Ele não guarda você só no meio, seus pés no meio da vida comum, para o lado de fora. Mas aí é uma coisa só do nosso Deus. Ele guarda você pelo lado de dentro também. Ele guarda a sua mente. Ele guarda o seu coração. Ele guarda, Ele trata as feridas da alma. Ele trata a dor lá do fundo, que você nem consegue ver, até as dores que você nem conhece, Ele guarda. Ele protege tudo. E aqui está, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a tua alma. O termo alma aqui, se for em grego, psique. Alma, em hebraico, ruar, sopro de vida. Aquilo que te faz vivo. A sua alma, a sua mente. Deus guardará o seu ir e vir, e não deixará tropeçar os seus pés, e guardará o seu coração. Se você for ligar para alguém sobre um socorro bem presente que você precisa, quando eu for ligar sobre o socorro que eu preciso na minha vida, para dentro ou para fora, não tem ligação melhor do que uma oração. Quem entende esse texto? Salmo 121. Deus está falando, Ele tem acesso livre para as suas orações, para que Ele possa guardar os seus passos, o seu coração, o seu caminho, a sua história, a sua mente, os seus sentimentos, a sua dor. Ele é socorro bem presente no meio da tribulação. Esse é o nosso socorro. Quem precisa de um socorro assim? Eu preciso, todos os dias. É um socorro que está me cercando por dentro, está me cercando por fora, a ponto de eu poder descansar no dia que eu não posso. E eu não posso nem muitas vezes mostrar para minha casa, porque eu tenho que proteger minha casa. Eu não posso mostrar para o meu filho que eu estou com medo, que eu ando um pouco ansioso. Mas eu posso ligar para ele, ele não me julga, porque ele diz, eu sou socorro, filho, eu cuido da sua psique, eu cuido da sua alma, eu cuido da sua mente. E agora eu vou trazer mais um aspecto que eu acho que vai ser bem válido aqui. Tem hora que todas as fontes teóricas em terapia esgotam, sabia? Tem hora que esgota, você não tem mais caminhos, porque você não tem mais acesso, porque tem tanta dor ali dentro que até o remédio não funciona. E aí tem hora que você vê uma inserção, um chegar de alguém, que é socorro bem presente. Que transpassa os medicamentos do nosso tempo e todo o conhecimento humano, que transpassa a sala terapêutica, que transpassa o ambiente de uma igreja e acessa o indivíduo na sua simplicidade, na linguagem dele. E aí quando chega numa outra sessão, ele está assim e fala, não sei o que aconteceu, mas eu senti uma paz que começou a curar a minha alma. Deus tem socorro para você. Socorro bem presente. Agora, Ele cuida do meu interior e Ele cuida do meu exterior. Então, mas como eu posso confiar nesse Deus? Agora vem as diferenças desse Deus para nós. Lembra que eu falei para você que só pede socorro quem está na necessidade? O maior sinal de necessidade humana, ou os dois maiores sinais de necessidade humana, ou os três maiores sinais de necessidade humana, é comer, fazer as necessidades fisiológicas e dormir. São os três maiores sinais de necessidade humana, o que nos torna absolutamente frágil. Qualquer um desses três que forem negligenciados, você deixa de ser humano e surta em si mesmo. E é impressionante porque essa é uma característica de Deus. São três.
A primeira delas é que Deus não tem nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade. Ele não é o Deus que precisa, nem da sua adoração, nem da sua presença aqui, nem de nada. Ele não precisa de absolutamente nada. E eu acho lindo esse texto. O texto é muito bonito, tem até uma música que eu cantava muito com as crianças lá, que era a música Hilenoyanum Veloishá Shomer Israel. Era muito bonita essa música. Eu cantava com as crianças, elas adoravam essa música. A música diz assim: eis que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Você sabe que aqui, Davi está fazendo referência ao exército de Israel. Porque os que guardam o rei é o grande exército. Mas até o exército tem que ter turno. Até os melhores soldados tinham que descansar. Então os que vão para a tenda ficam ali, os outros vão fazer acampamento. E aí os que vão fazer acampamento saem, voltam, e os melhores talvez ficam ali na frente. Tem que ter o descanso, porque até soldado bom tem que descansar, necessita descansar. Até aqueles que muitas vezes são os melhores, os mais, sabe, que têm as melhores condições físicas, precisa dormir. Precisa descansar. Até quem não gosta de dormir, como eu. Não gosta de dormir, né? Precisa descansar. Tem hora que você não tem como, não dá. A mente não aguenta. E aí Deus está dizendo, eu não durmo e nem cochilo. Por exemplo, tem alguns num culto, nós não somos a igreja pentecostal, somos uma igreja mais tradicional. Tem gente que dá uma cochilada e fala, vou aproveitar o culto. Já que Deus é meu socorro e está me guardando, eu vou tirar esse cochilo aqui, né? Vou descansar, né? E eu entendo que muitas pessoas precisam talvez desse descanso simbólico, porque talvez não tenha nem tempo para descansar em casa, porque a mente está perturbada. Tem gente que está aqui hoje que não dormiu à noite pensando nos problemas da semana. Se você vê alguém dormindo, deixa dormir. Depois ele assiste, deixa ele descansar. Né? Deita aqui, né? Deita aqui. É o socorro, mas o nosso Deus não é igual aos outros deuses, até porque quando os profetas de Baal começam, o que está acontecendo? Elias fala assim, vê lá se ele não está dormindo. Porque os deuses dormiam. Cadê Dagon? Acho que dormiu. Acho que ele não está ativado. E acho que ele perdeu o poder. São os deuses que precisam ser despertados do seu sono. O que nós estamos falando aqui é de um Deus que não cochila e não dorme. Não é aquele socorro que você vai lá e fala, se você vai vir aqui, vai precisar me ajudar aí, manda o Uber. Vem me buscar. Eu até faço, mas vai ter que me devolver com juros. Esse não é o nosso Deus. Ele não precisa do seu canto aqui, foi a tua graça para que a graça te alcance. Nós estamos falando de um Deus que não dorme. E melhor que isso, incrivelmente, a palavra vive em nós. Enquanto eu durmo, Ele dá a mim. Porque o Senhor dá enquanto nós dormimos. Ele trabalha enquanto descansamos. E a gente lá, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou, você quer ser o seu próprio socorro. Aí ele está dizendo, não, eu não tenho necessidades fisiológicas, eu não tenho necessidades psíquicas, eu sou a completude de tudo, e você pode contar comigo, e quando você chamar, eu não vou estar com sono, nem dormindo, nem cochilando, nem ausente, eu sou um Deus presente, acordado e desperto para te ouvir. Onde que eu provo isso? De várias maneiras. Leia as Escrituras toda e verás que ele nunca dormiu, nunca parou. Jesus diz isso lá em João 14, que vai ser a nossa finalização daqui a pouco. Ele diz assim, meu pai trabalha, eu trabalho. E nós estamos aqui, trabalhando ininterruptamente. Ou seja, não há descanso. Não é um Deus que precisa, cadê Deus? Eu estou orando, Ele não responde. Se Ele não te respondeu, está aí sua resposta. Se Ele não respondeu a você, está aí a resposta. Alguém, sabe silêncio? Eu não sei se alguém gosta de silêncio. Gosta? Sabe, você está conversando com alguém? Daqui a pouco esse alguém para. Sou eu que estou apitando aqui? Não, né? Não, né? Interessante. A Bíblia, não é não? Despertador, olha só, né? Um sinal de Deus para nós aqui hoje, né? A gente precisa de despertador, Deus não precisa do despertador, né? A palavra está sempre presente em nós. Tem um segundo ponto aqui, que eu acho maravilhoso.
O Senhor é o seu protetor. É o segundo agora. O primeiro, ele não tem necessidade. O segundo, ele é o seu protetor como sombra que o protege. Sombra. Pastor, vem cá, pastor Roberto. Vem cá. Meu nariz, eu começo a pregar, meu nariz começa a escorrer. Não sei o que acontece. É o ar, né? Pastor, olha só. Eu vou te dar uma missão agora. Que eu sei que você, para a missão, né, sempre cumpre. Foge da sua sombra. Fugir da sombra? Isso. Tem como? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Essa sombra aqui para nós, ela é terrível, sabe? No vídeo, o pessoal do vídeo sabe, né? A gente tenta tirar sombras aqui. Por exemplo, essa sombra que fica embaixo do olho, a gente tenta tirar sombra, mas não dá. Sempre tem uma sombrinha. Sempre tem uma sombra, né? Aí você vai falar assim, e se eu apagar toda a luz? Aí vai sumir a sombra? Aí é só sombra. Isso, por quê? Porque o nosso, eu vou ter que falar de física, né? O nosso ponto de luz se tornou outro. E nós estamos na sombra dessa iluminação. Ou seja, o tempo todo a sombra está conosco. E se o sol ficar a pique, o Asaf que me trouxe isso, ele falou, dia 4 de dezembro, o sol vai ficar tão, agora, vertical, seria vertical, né? Vertical que não vai ter nenhuma sombra. Então quer dizer que a sombra te cobriu, porque agora ela virou a sua silhueta. Ou seja, fugir da sombra é impossível. O que Deus está falando aqui, o salmista, né, através da boca de Deus, e isso é profético, sem dúvida, é que Deus está contigo assim como os seus passos e o seu caminhar, aonde quer que você for. Além disso, a sombra imita exatamente aquilo que você fizer, em tempo real. Ele está dizendo, eu não tenho nenhuma necessidade, e onde você for, olha aqui, estão vendo a sombra? Estão vendo, né? Ó, tem a minha, tem a do pastor ali. Pode ir, pastor, que você vai levar a sombra junto. Olha lá, levou a sombra. Tem um monte de sombra, né? A sombra te cerca. Quando você sai no sol, olhar e falar, isso é importante, eu acho que esse simbólico é muito importante. Quando você estiver na rua, você está caminhando, aí você olha e fala, o Senhor está comigo como a minha sombra está comigo, o tempo todo. Em todo o tempo. Eu não sei como Davi viu isso, e notou isso poeticamente, mas olhar a si mesmo a sombra e falar, assim como eu caminho, ele caminha exatamente no mesmo espaço-tempo que eu. Um Deus que está comigo em todo o tempo. Isso vai desbancar o seguinte, o dia que você disse, estou sozinho, jamais estará sozinho. Porque Ele está contigo todos os dias da sua vida. Quem acredita nessa palavra? Isso é crer no coração. Obrigado, pastor. Tem mais um. Não é só um Deus que não tem nenhuma necessidade, além disso, um Deus que está contigo em todo o tempo, assim como a sua sombra, olha para o chão e você verá, o tempo todo, Ele ainda está com você em todo o lugar, em toda a estação, em todo momento. Não é um Deus que só está de perto, bem junto, acompanhando os seus passos, mas também está contigo de dia e de noite. De dia não te ferirá o sol, e nem a lua de noite. Ou seja, quando eu começo o dia, Ele está comigo. Quando eu termino o dia, Ele está comigo. Passa o mês, Ele está comigo. Na primavera, Ele está comigo. No inverno, Ele está comigo. E no verão, Ele está comigo. Ele está com você no dia da sua grande bonança. No dia que você vai colher muitos frutos. Seus celeiros estarão cheios. O Provérbios, né? Os lagares transbordarão de vinho. É bom esse tempo, não é? Mas ele também é um perigo, porque aí tem a soberba, a ganância, o orgulho. Ali o Senhor estará com você, guardando você desses perigos do grande sucesso. Mas também na grande agonia, no momento da angústia e da desistência, o Senhor também está com você. Ele está com você de dia, quando você acorda e fala, mais um dia de trabalho, a alegria que veio amanhecer, o Senhor está comigo, mas também no choro da noite. Deus que não cochila e não dorme, está sempre atento, e não tem nenhuma necessidade. Esse é o que o Salmo 121 diz a você. Um Deus que está contigo de perto, relacional, amigo, presente. E aí você o chame como quiser. Pai, amigo, tio, mãe, você que sabe.
As figuras simbólicas de Deus, você que decide. Mas Ele é o que transcende qualquer figura. É que nós somos incapacitados de entender. Então eu tenho que olhar e falar, Pai. Mas já escutei de muitas pessoas dizendo, Pai não, Rei. Por que Pai não? Porque talvez a figura de um pai é uma figura de dor. Tio. Por que tio? Porque o tio que me criou. Deus é um grande avô sentado no trono. Um avô por quê? Por causa da figura de relação. Porque nossa pequenez não é capaz de compreendê-lo. Então nós traduzimos com os nossos símbolos. E está tudo bem para Ele. Está tudo bem, Ele é tranquilo quanto a isso. O símbolo não importa porque Ele entende o nosso tamanho de compreensão. Mas o que Ele é, nós só vemos em Cristo, o amor sublime que dá a própria vida. Aí sim, o Cristo é o nosso símbolo de Deus. Ninguém viu mais a Deus do que vê em Cristo. E aí é exatamente esse Deus de perto, cobrindo, que está com você em todo tempo. Na entrada e na saída. Ao começar e ao terminar. E é lógico que isso aponta para o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Aquele que era, é e sempre será. Esse texto não é um mantra. Esse texto é uma verdade em que você pode confiar. Hoje eu quero falar com você que precisa de um socorro bem presente, no meio da tribulação. Socorro no meio da angústia, para dentro e para fora. Eu não sei qual é você. Talvez você precise de um socorro na semana para fora. Tem gente que precisa de um socorro para a vida, tem gente que precisa de um socorro para a alma. Tem gente que precisa de um socorro para um parente. Tem gente que precisa de socorro no relacionamento. Tem gente que precisa de socorro na vida espiritual. Tem gente que precisa de um socorro para fazer uma prova. Tem gente que precisa de socorro por causa de uma relação quebrada. Socorro de um trauma. Não importa qual é o seu socorro, você tem um Deus sempre presente, que nem se compara aos outros ritos e deuses criados pela religião. É um Deus que transcende tudo isso, que não tem necessidade, que está bem perto de você de forma relacional, colado em você. E um Deus que te guarda em todo tempo, em toda estação. E eu queria que você se colocasse de pé, porque nós vamos ler de novo o Salmo 121 juntos agora. Por isso que eu quero que você abra aí o Salmo 121. Mas dessa maneira nós não vamos agora ler aqui o Salmo 121 como um mantra, nem como uma recitação, nem como uma musiquinha bonita, mas nós vamos colocá-lo dentro do nosso coração para nunca mais esquecer. E saber que Ele é socorro. Tem gente que não precisa de socorro nenhum hoje. Nenhum. Mas eu duvido que você não conheça alguém que precisa. No mundo do jeito que estamos. Podemos ler? Alguém viu a história da garota do ônibus ucraniana? Dizem que a causa da morte foi a ausência de socorro. Não estou aqui para falar, esquece política, tá bom? Esquece movimento social, estou falando de vida. Vida. Socorro. Dava tempo, não dava tempo, ninguém vai saber agora. Mas o que fazer quando alguém precisa de socorro? Talvez eu não sei. Talvez eu não sei nem o que fazer quando eu ficar caído. Se alguém tivesse com a garganta cortada na minha frente, o que eu faço? Como eu faço? Pego nos braços, levo, não deu tempo. O que eu faço? O que nós estamos falando é desse Deus que está ali. E que ali, naquele momento, independente da religião ou da profundidade que ela conhecia, evangelho ou não, se ela tinha adentrado uma igreja ou não, pode ser que o socorro ele chegou ali, naquele momento, na agonia dela. Falou, calma, calma, porque eu te acalmo na sua agonia, até porque essa vida é passageira, mas nós não saberemos. Mas pode? Diante desse salmo pode? Pode. Foi esse salmo aqui visita o ladrão na cruz? É ele que visita o ladrão na cruz. É ele que visita Lázaro dentro do túmulo? É esse Deus? É ele. Que nos visita na nossa agonia?
Amém? Salmo 121. Leia comigo em voz alta. Em voz alta. Vou colocar uma música aqui de fundo para a gente recitar esse salmo com alegria. Deixa eu ver aqui. Vamos nessa aqui mesmo. Está com o mic já? Então tá. Vamos deixar essa daí. Vamos lá. Todos juntos. Salmo 121 como uma oração real. Uma oração da nossa alma. Uma oração da nossa consciência. 1, 2, 3. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e nem cochilará. O Senhor é o meu protetor, como sombra que me protege, e Ele está à minha direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua alma. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém.